Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, nossa noite de evangelho, estamos aqui para refletirmos um pouquinho a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel através da psicografia de Chico. É uma obra bem interessante porque ela é escrita com base em versículos do Novo e Antigo Testamento até, mais o Novo Testamento, e num comentário bem dentro da nossa atualidade. Então vamos iniciando, agradecendo já a presença dos amigos, Célia, Girce, Tânia, que já estão conosco, Ivete, Jane. Os amigos estão sempre partilhando conosco desse momento do nosso existir terreno e que nos dá muito prazer, porque nós estamos, de alguma sorte, aproveitando ao máximo, né? Tudo que nos é oferecido. Então, meus amigos, Terezinha, Cláudia, Ana Maria, que estão conosco, Regiane, sejam todos bem-vindos. É sempre um motivo para nós de muita alegria essas reflexões que aqui podemos fazer. Vamos iniciar, como sempre, com a nossa prece, ainda dizendo boa noite a Brígida, a Ivete, a Dolores, com a nossa prece, que para nós é bastante importante que nós tenhamos, então, essa condição. Vamos ver se nós conseguimos melhorar um pouquinho a nossa luz, porque ela está um tanto escurecida na nossa tela. Não sei para vocês, mas vamos manter assim. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos invada, fortaleça em nossos corações a fé e a esperança. Nos possibilite, Pai, o amparo que necessitamos através do Mestre amado Jesus e seus benfeitores espirituais que vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando e nos fortalecendo para a caminhada que precisamos empreender. Que os ensinamentos desta noite, Pai, calem fundo em nossas almas, a fim de que aproveitemos ao máximo tudo o que temos recebido. Que a paz permaneça entre nós, agora e sempre, que assim seja. Vamos então, meus amigos, refletir. Ontem eu tinha dito até que a página de hoje era de número 79, não, 79 nós fizemos a semana passada. A nossa página hoje é a de número 80. Tem como título O Não e a Luta. Interessante essa condição de Emmanuel trazer aqui o não e a luta. E é com base num versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, versículo de número 37, que são falas de Jesus naquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E então, num determinado momento, Jesus faz essa citação, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Interessante que nos lembramos nesse momento de que a primeira vez que fomos até Sacramento, em Minas Gerais, lá conhecer a Igorina Cunha, na fazenda, onde Eurípides viveu. Quando iniciou o Evangelho, tinha um senhor que era de São Paulo, estava lá, não conhecíamos também, e ele foi fazer o Evangelho daquela manhã, e exatamente era essa lição. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Toda vez que nos reportamos a esse versículo, nos lembramos desse momento extremamente feliz em que fomos em caravana com os amigos aqui de Taubaté, de ônibus, para podermos então conhecer aquelas paragens das terras mineiras, e depois dessa primeira vez voltamos muitas vezes mais. Vamos ainda ao boa noite a alguns amigos que nós não dissemos o nome aqui, mas que estão presentes conosco: Rosângela, Ana Maria, Flávia, que está conosco, Edith, Divone, Edna, Silvia. São os amigos que partilham conosco desses momentos. Como nós gostamos de lembrar, é uma frase de Jesus no chamado Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão da Montanha. E quando é que isso ocorre? Quando Jesus está naquele momento cercado de tantas pessoas, narra-se que são milhares de pessoas,
E ele começa: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele vai falando das dores humanas e dizendo que essas dores humanas, elas têm uma solução. Elas sempre, chegando até nós, elas terão um término, terão solução. Em seguida, ele orienta os seus discípulos. Ele se volta para aqueles discípulos, ou seja, aqueles que estavam seguindo. Nós gostamos sempre de lembrar a diferença entre o discípulo e o apóstolo, para que a gente saiba a que público Jesus se dirigia. Os discípulos eram todos os simpatizantes dos ensinos de Jesus, que estavam seguindo para aprender, que tinham ânsia de saber. Então haviam muitos discípulos. Apóstolos eram aqueles primeiros discípulos que se tornaram os defensores da causa e assumiram frentes de trabalho com Jesus. Então é um passo mais adiante que eles estavam ali fazendo. E ele fala aos discípulos, a todos que estavam interessados em aprender. Se nós também estamos interessados em aprender os ensinos de Jesus, em entender para poder aplicar na própria vida, nós somos discípulos do Cristo. Então esta fala também diz respeito a nós, ao nosso comportamento, à nossa vida. E ele orienta esses discípulos, então orienta-os a ser. Ele fala da necessidade do discípulo tornar-se o sal da terra e a luz do mundo. Eu também gosto de explicar que nós tiramos da passagem pontos que, ao nosso ver, chamaram atenção, são importantes, dão margem às nossas reflexões. Os amigos, se forem ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, vão ler todo o sermão e com certeza vão encontrar outros pontos preciosos para reflexão, pois que isso toca a cada um de nós. Mas, ao nosso ver, gostamos de perceber Jesus orientando os seus discípulos a se tornarem o sal da terra. Isso está no versículo 13 do capítulo 5º. E ele diz que se o sal se tornar insípido, o que ele há de salgar? Nada, ele não terá sabor. Se ele for em excesso, ele também estraga a alimentação. O sal tem uma quantidade exata para que o alimento fique saboroso, ressalte o seu sabor e para também que se conserve. Era usado isso. Sal também era moeda de troca. O comércio, através do sal, poderiam adquirir outras coisas. Então, quando ele nos convida a ser o sal da terra, os seus discípulos, ele está dizendo que nós temos uma obrigação de dar um sabor à vida, uma qualidade de bem viver, de preservação da própria vida, que o sal preserva, e ainda saber que aquilo que estamos portadores, como isto que é capaz de dar sabor, que é capaz de preservar a vida, é uma moeda de troca neste mundo de tantas dificuldades materiais, onde o mal muitas vezes se manifesta com tanta intensidade. Nós temos a moeda do bem para essa troca, essa substituição. Ele também convida, ele orienta, na verdade, ele orienta os seus a se tornarem a luz do mundo. Por isso ele dizia: fazei brilhar a vossa luz, dizendo que cada um de nós, por si só, já é a centelha divina, já traz consigo a luz do bem, porque Deus é o bem, Deus é amor. Então isso está em nós. Se ainda não se manifesta, é porque nós simplesmente não nos aplicamos em tirar os entulhos que estão impedindo essa luz de se manifestar. E é nesse trecho, então, que Jesus fala a respeito da candeia, de não colocar a candeia embaixo do alqueire, mas em cima, no velador, para que ela possa iluminar a todos que estão na sala. Então o que Jesus está dizendo? Que um discípulo seu, uma criatura que esteja disposta a conhecer dos seus ensinos e vivenciá-los, há que se tornar a luz
para as outras criaturas, aquilo que vai iluminar o caminho. E que esta luz em que nos tornamos por estarmos portadores de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de fé, de uma diretriz de caminhar, esta luz, ela não pode ficar guardada, escondida. Ela tem que ser colocada num nível acima para que todos possam usufruir daquela claridade, daquela iluminação. Então é o convite ao trabalho do cristão. Não podemos nos omitir na tarefa, temos que levar avante a bandeira do Cristo, e este conhecimento, esta ajuda, chegará iluminando o caminho de outras criaturas também. Então são duas orientações que Jesus está fazendo. Uma no versículo 13 do capítulo 5º, outra no versículo 16 do capítulo 5º. Cidinha mandando 1000 corações, que eles sejam corações de paz, né, Cidinha? De equilíbrio, de harmonia para todos nós. Domitila, boa noite. Laura, boa noite. Mara, Cristina, boa noite. Todos muito bem-vindos. Seu Antônio, que já vi aqui também, que está conosco. Rosa, Neuza, são muitos amigos. Silvia Munhoz, que está conosco. Márcia Siste, Cazuco, são os companheiros da nossa jornada terrena. Isso é muito bom, é bom a gente saber que tem companheiros na caminhada. É bom sabermos que não estamos sós, que temos sempre ao nosso lado amigos queridos caminhando juntos. E neste versículo 16, então, ele fala dessa luz, que sejamos a luz do mundo. E ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Luz é sinônimo de conhecimento, de possibilidade de enxergar outras saídas, outros caminhos. Yara, obrigada. E por conta disso, ele diz, resplandeça a vossa luz. Faça este conhecimento vir à tona, vir à flor da pele, para que outros possam também usufruir. E é resplandecer diante dos homens, porque não adianta ficarmos enclausurados, guardando para nós tudo isso, sem compartilhar com outras pessoas. Por que fazer essa luz resplandecer diante dos homens? A fala de Jesus é, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o discípulo do Cristo, com a luz do conhecimento que ele leva e que clareia outras mentes, essas mentes têm capacidade de olhar as boas obras que essa criatura está fazendo. É interessante nós pensarmos isso, porque normalmente nós vemos o mundo, vemos a vida com o nosso próprio olhar. Julgamos tudo com a nossa própria capacidade de julgar, com os valores que temos na alma. Então, se vamos amealhar mais conhecimentos, iluminando nossas consciências, é natural que vejamos a vida com olhos diferentes. Com olhos de fé, com olhos de esperança, mas com olhos de trabalho, com olhos de ajuda ao próximo. E assim, levando tudo isso adiante, nós vamos possibilitar que outras criaturas vejam este comportamento. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Entendam que são bênçãos de Deus que todos nós recebemos e que se ainda muitos não demonstram, é porque não se aplicaram. Se não demonstramos tudo, é porque ainda não nos aplicamos em tudo que Deus nos possibilitou para fazermos o melhor. Jesus orientava sobre, então, ser o sal da terra e ser a luz do mundo, que era um compromisso dos seus discípulos. Mas ele também orienta, neste trecho do Sermão da Montanha, aos discípulos, o comportamento que precisam desenvolver. E ele vai na sequência dizendo da questão de violar os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, todos aqueles mandamentos que compõem aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos, ou a lei mosaica. Jesus dizia, olha, é preciso não violar os mandamentos. Então, o seguidor de Jesus, ele vai cumprir
esses mandamentos da lei de Deus que foi trazida até nós. E claro, todas as leis que se propõem, o verdadeiro cristão estará então se aplicando. Falava ainda da questão comportamental, de não ensinar, nem ensinar a violação aos homens. Não vamos violar, vamos ter comportamento ético, íntegro, reto, e não vamos ensinar outras criaturas a violar essas leis. O verdadeiro cristão não vai incentivar qualquer tipo de violência contra os irmãos, qualquer tipo de comportamento fora desta condição da lei de Deus. E o terceiro item de comportamento que Jesus fala é: a justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. O cristão tem que ter uma justiça maior do que escribas e fariseus para entrar no reino dos céus, dizia Jesus. Porque escribas trabalhavam no templo, fariseus eram conhecidos como os doutores da lei mosaica, do conhecimento, mas eles eram radicais, eles eram fechados no pensamento, eles queriam aquilo ser cumprido mesmo ao pé da letra. E a justiça deles era com base nessa lei. Quando Jesus diz que os discípulos dele deveriam exceder a nossa justiça, tem que exceder a dos escribas e fariseus, tem que ser mais que a lei dos homens. A nossa justiça tem que ter um olhar da lei divina sobre todas as coisas. Ele chama para isso, porque esta é a condição, dizia ele, para entrar no reino dos céus. E aí, nós vamos ver em algum momento Jesus dizer: onde está o reino dos céus? O reino dos céus está dentro da criatura. Então, entrar no reino dos céus é entrar para dentro de si, mas encontrar dentro de si a paz, a consciência tranquila, o equilíbrio, a harmonia, a esperança, a fé. A pessoa que desenvolve tudo isso dentro de si, ela traz consigo o reino dos céus. Então, para entrarmos, mergulharmos em nós mesmos, encontrando esses tesouros que estamos juntando ao longo de tantas encarnações, é preciso exceder a justiça humana, estender o nosso olhar um pouquinho além, pensando justiça divina. E aí nós conseguiremos essa paz, esse equilíbrio que tanto ansiamos. Num quarto aconselhamento de Jesus a respeito do comportamento dos discípulos, ele diz: não matar, não se encolerizar contra seu irmão, não adulterar. Vejam que era toda a lei mosaica. A não separação, para não desfazer os lares. Claro que nós sabemos de todas as exceções, mas também sabemos da banalidade em que isso se tornou. E não jurar. E é interessante esse jurar. Por que ele diz não jurar? Eu juro que isto é assim, eu juro que fiz desse jeito, eu juro que eu vi tal coisa. Será que vimos mesmo ou vimos com os olhos do nosso julgamento? O nosso juramento está em cima da nossa capacidade de julgar e ver. E quantas vezes é preciso ouvir quem tem ouvidos de ouvir, ver quem tem olhos de ver. Há algo mais que nós estamos muitas vezes deixando escapar. Então o nosso juramento, por mais que a gente queira fazê-lo corretamente, ele é sempre envolvido na incerteza de tudo. Nós não podemos jurar que tudo vai caminhar neste caminho, porque afinal, como vimos ontem, o futuro está está sendo construído agora. Portanto, não dá para nós pensarmos em jurar algum acontecimento, em jurar alguma coisa. Esses eram recados de Jesus aos seus discípulos neste momento do Sermão da Montanha, e que nós passamos assim uma pincelada para que a gente visse do que é que ele estava tratando
para encaixar então este versículo que é a causa do estudo de hoje, que depois ele orientar tudo isso, o comportamento, depois de orientar o que precisamos ser, como precisamos nos comportar, ele ainda reforça que seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Como é que vamos falar sim e não com tanta certeza? Somente se tivermos essa iluminação interior, se tivermos conhecimento, se estivermos praticando da melhor forma possível isso, aí nós vamos ter discernimento suficiente para dizer sim ou para dizer não. E que há momentos em que nós precisamos dizer sim, e isso será saudável, será bom, será construtivo, e há momentos em que precisamos dizer não, e isso também será saudável, será bom e será construtivo. Nós temos que pensar como vamos reagir diante dessa ou daquela situação, com o sim ou com o não. O que é que fará um melhor processo educativo para as criaturas, o que é que fará um melhor progresso no ambiente, na vida, na família, nas pessoas, o quê? Então vai depender desse, nós não podemos dizer sim para tudo, porque a vida vem em alguns momentos e diz não para nós. Também não podemos dizer não para tudo, porque a vida chega num momento e nos surpreende com um belo sim para aquilo que desejamos. Então é preciso balancear isto. E aí Emmanuel vai fazer um comentário em cima dessa frase. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não. Emmanuel vai fazer um paralelo entre o que devemos fazer e vai ter sempre um mas, vai ter sempre um porém, que é aquela conjunção adversativa que coloca tudo em contrário, deixa o que foi falado anteriormente e terá mais destaque, mais valor o que vem depois dela. É esse o esquema que ele usa, ou a pedagogia que ele usa, para que nós possamos aprender um pouquinho. Então, vamos listar aquilo que é convite de Emmanuel sobre o nosso comportamento desse sim, sim, não, não. Item 1, ama. Ama de acordo com as lições do Evangelho. O Evangelho nos diz, ama o próximo, ama o inimigo, ama todas as criaturas. Ama. E Emmanuel diz, ama de acordo com as lições do Evangelho. Mas, diz ele, aí o mais é que vem, né, que é aquela conjunção adversativa que vem mudando a história. Não permitas que o teu coração se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Bom, vamos tentar pensar sobre isso que está Emmanuel levantando. Ama de acordo com as lições do Evangelho. Ótimo. Então Jesus pediu que nós amássemos a tudo e a todos. Amar é o quê? Amar é ter consciência do outro, percepção do outro, percepção das coisas, zelo, cuidado, atenção. Isso é amar. Mas o que ele diz? Ama desta forma, atende tudo isto, mas toma cuidado. Não permitas que o teu amor se converta em grilhão. Porque às vezes até a gente faz essas coisas e aprisiona o outro na obrigatoriedade de nos servir, de ser grato, muitas vezes. Outras vezes, essa insistência em ter acolhimento, ter essa visão, estar socorrendo, estar ajudando, que é um gesto de amor, nos aprisiona de tal forma a este comportamento exclusivamente que nos impede, se torna um grilhão, porque nos prende nesse comportamento, se impedindo a marcha para a vida superior. Nós acabamos não nos ocupando de nós mesmos. Por isso que Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo.
porque nós acabamos tão presos neste amar a tudo e a todos, acolher, acudir, ajudar, que acabamos prisioneiros desse comportamento, sem olhar para nós mesmos e sem nos permitir caminhar, porque achamos que temos que sim agir dessa forma, que não temos direito a uma vida própria, a um pensamento próprio, e isso não é uma verdade. Nós estamos aqui para ajudar as outras criaturas, mas para nos ajudar também nessa caminhada evolutiva. Depois ele vem com um segundo recadinho, ajuda. Então o primeiro foi ama, ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Então ótimo, se podemos estender a mão, ajudar, colaborar, ensinar, enfim, a todos indistintamente que precisam de algo que possamos oferecer, é nossa obrigação de cristãos ajudar. Ajuda. Entretanto, olha lá de novo uma conjunção adversativa. Entretanto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, são conjunções que vão dizendo, ó, aqui tem que ter cuidado porque isso aqui é o ponto mais importante. Então, entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbação e vícios para o caminho alheio. Porque às vezes nós ajudamos tanto, ajudamos, que aquela criatura que é alvo da nossa ajuda, ela fica viciada em buscar a nossa ajuda. Ela não dá mais um passo sem buscar a nossa ajuda. E por conta disso, dessa viciação do pedir ajuda, do buscar essa ajuda, vamos perturbar o caminho alheio, porque ela passa a não usar do seu próprio livre-arbítrio nas escolhas, contando que nós vamos fazer para ela. Então nós temos que ajudar, sim, mas há limite, tem que dar o espaço para que o outro possa também se exercitar em outros caminhos, fazer outras escolhas, senão nós vamos perturbar a caminhada dessa criatura e viciando esse comportamento de constante solicitação de ajuda ou de dependência total de quem a ajuda. Terceiro item, por isso que é sim, sim, não, não. A hora de dizer sim, a hora de dizer não. Para benefício, para crescimento. Atende com alegria ao que te pede um favor. Atende. Pedir um favor, nós podemos fazer, vamos fazer com alegria. É um prazer mesmo fazer, pois já que estamos podendo, temos condição de atender, atende com alegria. Contudo, outra adversativa para nós. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Vamos atender com alegria, mas é aquilo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá bom? Já ajudamos, não vamos ceder à leviandade nesse caminho, porque de repente a gente escorrega e a insensatez também. Continua Emmanuel nas suas reflexões, dizendo: abre as portas de acesso ao bem-estar. Abre as portas, é uma atitude. Percebam que ama, serve, atende, abre. São verbos, são ações que nós precisamos fazer. Mas elas têm limites, o nosso agir tem limites na vida alheia. Abre as portas de acesso ao bem-estar dos que te cercam. Então não precisamos buscar muito longe para realizar um trabalho cristão. Aqueles que estão conosco na caminhada, seja a família, seja os amigos, aqueles que chegam até nós de alguma forma, abre as portas de acesso ao bem-estar deles. Vamos colaborar para que eles também fiquem bem. São os nossos companheiros de jornada. Mas, e depois do mais vem o importante, não esqueças a educação dos companheiros para a felicidade real. Então não é só nós termos as atitudes de abrir portas e
proporcionar a eles o bem-estar, o tempo inteiro acudindo, atendendo, favorecendo, facilitando. Muito bem, é nossa tarefa, mas tem limite. Não esqueça, você vai fazer tudo isso, mas não esqueça de educar os companheiros. A educação dos companheiros, para quê? Para a felicidade real. Porque não poderemos atender sempre, não poderemos estar sempre à frente, resolvendo as situações da vida do outro, propiciando todo o bem. Ele precisa ser educado para a vida. A educação do espírito, a maturidade, o crescimento, para que ele possa então agir. E o quinto item que ele traz é cultiva a delicadeza e a cordialidade. Cultiva. O cultivo, ele dá trabalho, né? Quando nós queremos cultivar uma plantinha, nós temos que arrotear um terreno, nós temos que adubar, nós temos que colocar as sementes, nós temos que regar, nós temos que cuidar de sombra e sol, evitar ervas daninhas. Esse é o cultivo. Até que tudo isso fique produzindo alguma coisa boa, há também um tempo, que é o tempo da espera, é o tempo da esperança entre o que cultivou e o que haverá de surgir. Por conta disso, é que ele diz, cultiva o que? A delicadeza. Nós estamos vendo, enquanto seres da espécie humana, do homem primitivo, do homem selvagem, do homem rude, o ser humano, né? Rude, o ser humano mais grotesco, onde a delicadeza não era um ato comum. Para este homem mais sentimento, mais emoção, mais intelecto, onde a delicadeza deverá fazer parte da sua vida, do seu jeito de ser. E o que se espera é que quanto mais evoluídos, essa delicadeza no trato com as criaturas, de um modo geral, sejam seres humanos, sejam animais, sejam vegetais, a delicadeza na vida, ela vai se tornando uma característica, mas isso veio sendo trabalhado ao longo do tempo. Não foi uma coisa que de repente surgiu naquela pessoa e nem algo que ele possa, num repente, demonstrar. Não, não é isso. Ele não pode demonstrar no repente, porque não será verdadeiro. É algo que tem que se enraizar na criatura e se manifestar então. Por isso ele diz cultiva. Primeiro vai enraizar, para depois poder se mostrar. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. Ser cordial, córdia vem de coração. Então ser mais delicado, mais emotivo, mais sentimental, ter vibrações mais adequadas. É nossa tarefa, cultiva isso, cordialidade e delicadeza. No entanto, tem a ressalva. Ser leal e sincero em suas atitudes. Porque às vezes essa delicadeza e cordialidade são somente um verniz que alguém desenvolveu por conta de uma educação de vida em sociedade. Por conta disto é que ela é capaz então de se mostrar cordial, delicada, até que algo aconteça e ela então se revele como tal. Vamos lá, tem um punhado de gente que eu não disse boa noite. Matilde, Marquinhos, Marilena, boa noite a todos, Júlio, Mara, sejam todos bem-vindos, é sempre para nós motivo de muita alegria. Eu acho que eu não disse boa noite para o Gil também, mas o Gil está conosco também. Então percebam que quando ele está dizendo essa delicadeza e cordialidade, não é o verniz da educação para a vida em sociedade, mas é de autenticidade. Desenvolver isso no íntimo de si mesmo para ser leal e sincero em suas atitudes. Porque às vezes por delicadeza nós concordamos com tudo, por cordialidade aceitamos tudo.
E a nossa lealdade, a nossa sinceridade com aquilo que verdadeiramente somos, com aquilo que verdadeiramente aprendemos, com esses ensinos que Jesus nos traz. Sejamos leais, sejamos sinceros. Continua refletindo ao dizer: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Claro, é fácil, é mais fácil dizer sim do que dizer não. Quando alguém solicita alguma coisa diante de alguma situação da vida, é muito mais fácil dizer sim para aquilo do que dizer não. As mães dizem isso. É mais fácil concordar com tudo do que barrar algumas coisas dizendo não para aquele filho, porque ama, porque quer o melhor, então vai dizer um não. Então, o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, né, mas o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Hoje, ainda lendo alguma coisa, alguém colocou uma fala, mais ou menos assim, dizendo que aquele filho que seguiu um caminho mais difícil e que hoje aquela família chora desesperadamente pelo seu desregramento, é porque não recebeu os nãos que ele precisava receber ainda pequenino. É bem aquela história, é de pequenino que se torce o pepino. Aqui vale lembrar esse ditado popular, né? Por que ele surge? Porque todo ditado ele tem uma razão de ter surgido. Há uma história por trás disso. Que o pepino, para ter boa venda, né, no mercado, ele tem que estar retinho, perfeito, bonito, brilhante, saudável, para ser escolhido, para ser bem vendido. O pepino que está torto, engruvinhado, feinho, ele não é bem aceito no mercado. Então, o que é que muitos lavradores faziam percorrendo a sua lavoura de pepinos, quando percebiam algum pepino que estava crescendo fora do padrão, né? Torto e que não iria dar o resultado que eles desejavam, eles colocavam uma estaquinha, desenvolvendo nele, que era muito flexível, porque ainda novinho, a capacidade de ficar reto, e amarravam ali alguma coisa para ele poder então crescer limitado, e assim ele se tornar igual aos outros que eram saudáveis e bons, que seriam bem vendidos. Então aí surgiu o ditado: é de pequenino que se torce o pepino, para que ele volte então à condição de ser aceito no mercado. No livro Jesus no Lar, a respeito do Evangelho no Lar, Jesus fala a mesma coisa. É uma pequena história da obra de Neio Lúcio, Jesus no Lar, onde ele está na casa de Pedro e eles vão fazer uma oração em torno da mesa que estão ali para fazer a refeição. E ele diz: na mesa que se dá o pão, se dá a educação. E ele começa a questionar aqueles que estão com ele. Pedro, o que é que você faz para levar o peixe ao mercado? Pedro era pescador, ele disse: Senhor, eu recolho a rede, escolho os melhores, aqueles que estão mais bonitos, mais perfeitos, que eu sei que vão vender, e levo para o mercado. Os outros eu descarto, porque não servem para o mercado. Perguntou a outro que fazia vasilhames de barro, né? O que você faz para ter uma boa peça para vender no mercado? Senhor, eu moldo e ali ele vai então, o tijolo, a telha, o vasilhame, eles vão para a fornalha. Eles têm que sofrer esse atrito, esse forno, para poder então estar em condições de cumprir o seu papel, de ser útil, de vender fácil. Aquilo que não é feito assim não tem valor no mercado. Aí Jesus ainda questiona a um outro que fazia peças de madeira, banquinhos, talvez, alguns aparatos de madeira, e pergunta: o que faz você para vender as suas peças no mercado? Eu lixo, eu serro, eu prego, para poder e trabalho de forma que fique bom,
para poder vender no mercado. Então Jesus comparava esses movimentos, fosse da pescaria e da escolha do peixe, fosse da fornalha sobre a argila, fosse do enxó do martelo sobre a madeira, como circunstâncias que não são agradáveis. A madeira vai levar pancada, aquela argila vai sofrer toda a temperatura e o peixe vai ser escolhido e descartado. Não seriam agradáveis, mas necessárias para que o que passa por esse crivo ter então uma condição de vida em sociedade, de ser reconhecido em sociedade. E aí Jesus fala da necessidade do evangelho no lar, de que era preciso que os pais fizessem isso com os filhos. São momentos de sim, sim, não, não, são momentos de aprendizado, para que eles possam crescer e ter essa vida em sociedade de forma saudável. Por isso, Emmanuel analisa, dizendo o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Claro, nós estamos vendo uma criança fazendo algum caminho que a gente está vendo que ela vai poder sofrer algum acidente, alguma dificuldade. Qual é o primeiro ato nosso? Não, isso não pode, aí não pode. Não põe a mão. São coisas necessárias, até que ela tenha condição de que a gente explique, ó, não pode porque isso dá choque, não pode porque isto queima. E aí ela tem essa condição, mas de início ela vai mesmo colocar a mão em tudo, achando que é o correto, e de repente é preciso dizer não. Eu vi um videozinho muito bonitinho, por sinal, porque as crianças são sempre muito dengosas, né? Muito agradáveis da gente ver, a gente se encanta. Crianças de 1 ano e pouquinho, dizia sobre as crianças que nasceram em 2020. E mostra aquele videozinho, as crianças correndo para passar álcool gel. Eu dizia a geração álcool gel. Mas eles vão colocando a mão em qualquer coisa e os pais estão achando interessante, gozadinho, e vão filmando, né? Mas, no entanto, eles estão passando a mão em hidrante, eles estão colocando a mão em caixa, até na tomada, em caixa de luz, e sai esfregando a mãozinha como se aquilo tivesse o álcool que elas estão vendo todo mundo passar. Sim, é bonitinho, a gente sorri, acha fofinho, mas aquelas crianças não poderiam estar colocando a mão em coisas tão perigosas, coisas que poderiam machucá-las. E os pais se limitaram a filmar e postar na rede porque acharam bonitinho. Sim, muito bonitinho, mas elas precisavam ser chamadas a atenção. Porque colocar a mão em algo como uma caixa de luz, né, pensando que ali tem álcool gel ou um hidrante, onde um animal pode ter feito xixi e de repente a criança está passando a mão ali, ou alguma coisa de corte que tenha, nós temos que tomar cuidado. Então, há coisas que a gente até acha bonitinho, mas não podemos concordar em benefício da segurança, da saúde, do equilíbrio. Domitila está dizendo, a função dos pais é orientar. Sim, é ser uma bússola moral. E, para orientar, o melhor que podemos fazer é dar exemplo. É a melhor orientação. É juntos fazermos a caminhada, dando exemplo, deixando de nós mesmos essas pegadas que eles possam visualizar. Mas Emmanuel continua na sua análise dizendo a respeito disso, né? Que o sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e por vezes a própria vida. Vida até, não estamos falando nem de vida física, que poderia ser. Satisfazer as requisições do caminho, aquilo que alguém solicita, poderia ser até a perda da vida física, se formos agir assim. É perder tempo e por vezes a própria vida. Mas a vida na condição de viver mesmo. Deixamos de nos experimentar em outras condições para simplesmente satisfazer tudo que nós somos solicitados no caminho. Nem sempre somos convidados para coisas muito boas.
Nem sempre os convites são decentes. Não tem as propostas indecentes que chegam? Tem. E nós vamos responder como? Então, nem sempre nós temos que saber dizer não. Nós temos que saber colocar esse limite, essa regra. Precisamos saber disso. Como diz a Regiane, nós devemos colocar limites, pois as crianças não veem perigo em lugar algum. Às vezes nós temos muito de idade biológica, mas ainda somos crianças em espírito. E precisamos desses limites para não corrermos tantos perigos, porque às vezes não vemos o perigo, não vemos a maldade, não percebemos, não temos esse alerta. Tudo isso para nós, a vida é uma grande escola, é um grande aprendizado. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Então, se dizemos sim ou se dizemos não, não precisamos dizer sim para bajular ninguém, para fazer média com ninguém. O nosso sim não precisa ser assim. Ele pode ser o sim da sinceridade, deve ser o sim da sinceridade. Ou o não. Mas o não precisa ser dito com aspereza. Depende muito do tom que usamos, depende muito da forma como falamos. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Muitas vezes urge reconhecer que a negativa salutar jamais perturba. O verdadeiro não, dito com o equilíbrio necessário, sem a rudeza, ele não vai perturbar o andamento das coisas. Quando perguntaram a Jesus, o reino dos céus o reino dos céus é aqui, né? Esse por agora não. Quando será o fim do mundo, o fim das coisas? Não sei. Só o Pai o sabe. Será que ele ofendeu alguém dizer não sei? E dizer só o Pai o sabe? Em outros momentos ele disse, não temam, não temam. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Sim, eu estarei convosco. Então este sim não precisa ter qualidade bajulatória e este não precisa de aspereza. Nós não precisamos usar isso com uma entonação que machuque, que ofenda, nada disso. O que dilacera as pessoas, o coração das pessoas, os sentimentos, as amizades, é o tom contundente em que é vazada a palavra. O tom contundente. E é interessante que na língua portuguesa nós temos a expressão assim, pois sim que eu vou concordar. Olha a entonação do sim. O que é que eu estou dizendo com esse pois sim que eu vou concordar? Estou dizendo jamais. Jamais. Então é interessante observarmos isso, como o tom muda todo o entendimento e marca as criaturas. Marca muito as criaturas. E as maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. E é verdade. As nossas atitudes, a nossa maneira de ser, elas dizem muito mais do que as nossas palavras. Às vezes não precisamos muito nem expressar esse sim, basta um olhar, ou não, basta também um olhar, que não vamos concordar com aquilo. E essa nossa maneira, ela fala muito mais alto e fala mais que as palavras. O tom da nossa voz, a maneira como dizemos as coisas, e isso é que tem um peso específico, construtivo ou destrutivo para quem recebe aquela fala. Vamos aos nossos companheiros, que eu não disse boa noite ainda, Geraldo. Flávia, eu já disse, acho que disse Flávia, o seu oi, com certeza, dissemos, seu José Carlos também, sempre conosco. Sempre estamos com os amigos, graças a Deus, que nos amparam com as suas vibrações. Emmanuel ainda vai encerrando a página dizendo, seja o vosso falar sim, sim, não, não, como recomenda
o Evangelho. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Que nós saibamos usar a palavra correta e que esta palavra não seja ofensiva, mas ela seja sim perfeita. A Flávia disse que eu disse sim, então eu estou dizendo 2 vezes, para você e para Marília, pronto. Então que essa palavra, ela seja honesta, reta, íntegra, sem ofensas, mas clara, lúcida, que não deixe dúvidas, que a gente possa se posicionar diante daquilo que está sendo solicitado a posicionar da melhor forma possível. E isso faz com que pessoas nos respeitem, porque nós temos o direito de pensar como queremos, como entendemos, como julgamos e mediante esse nosso direito concordar ou discordar de alguma coisa. E o outro terá que respeitar a nossa escolha. Nós não vemos muito isso nos dias atuais, quando olhamos tanta diz que mimimi na rede social, porque um concorda com uma coisa e o outro que não concorda cai em cima daquele um. Como se ele tivesse o direito de fazer isso. Ele esqueceu que ele não concorda e não gostaria que alguém fosse questioná-lo por não concordar. Ele esqueceu o limite. Ele esqueceu essa capacidade de permitir que o outro seja quem quer que seja. E que ele também seja. É direito de todos nós. Sermos quem somos. Pensarmos como pensamos. Escolhermos como queremos escolher. E isso não nos faz nem menores nem maiores que outros. Nem piores e nem melhores. Não nos faz menores ou maiores, melhores ou piores. Não nos faz. Nos faz simplesmente seres humanos em evolução. E se conseguirmos caminhar com equilíbrio dentro dessas nossas escolhas, que elas tragam para nós a paz interior, o respeito pelo outro, pela decisão da vida, a compreensão, isso vai fazer aquele reino dos céus dentro de nós que Jesus falou. É isso que vai garantir a nossa paz interior. Chega de conflito, chega de queremos dirigir as vidas alheias quando não sabemos dirigir a nossa própria. Ajudemo-nos mutuamente, colaborando naquilo que for possível. E pedindo ajuda, sim, quando não nos sentimos capazes de dar conta, que nós possamos fazer isso. No encerramento, então ele diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não, como recomenda o Evangelho. Para recusar ou concordar, ninguém precisa. Essa frase é linda, podem postar hoje. Eu costumava dizer no estudo para o pessoal, gente, essa é para ir para o Facebook. E esta aqui de Emmanuel é para ir para o Facebook em letras garrafais, por todos nós. Porque ele diz, para recusar ou concordar, ninguém precisa ser mel ou fel. Nem doce demais, nem amargo demais. Não precisa ser tão bonzinho, tão agradável, nem tão desagradável. Eu posso concordar ou discordar, sem ser mel ou sem ser fel. Não vou amargar a vida do outro, não vou complicar e nem proceder assim. Lembremos, Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. E isto é algo para refletirmos. Houve momento em que Jesus disse, eu me vou. E vou pedir ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar o que eu tenho dito e vos poderá dizer aquilo que eu não disse, porque por ora o mundo não consegue entender. Ele deixou de fazer, ele deixou de dizer muita coisa, porque nós não tínhamos alcance. Então nós temos que aprender isso com Jesus. Há momentos, sim, de fazer muita coisa, mas há também momentos de deixar de fazer.
porque não teria o resultado que ansiamos, porque não teria a resposta que desejamos, porque sequer teria compreensão do outro para aquilo que nós pretendêssemos. Então, meus amigos, a lição de hoje é muito séria, porque, sim, é para os discípulos do Cristo, para aplicarmos no nosso existir e assim irmos edificando o reino de Deus dentro de nós, a paz interior que todos ansiamos. Estamos no final, lembrando que hoje, a nossa noite de quarta-feira, costumamos fazer aquele pedido com as nossas águas, da fluidificação, que Jesus possa nos conceder as bênçãos dos fluidos salutares a todos que necessitem, que tenham seus copos de água, que sejam colocados os medicamentos necessários, que tragam a paz, o equilíbrio, a harmonia, a saúde, que seja transformado esse líquido, Senhor, no néctar que todos nós necessitamos para a nossa própria melhoria. Leve paz, saúde, bem-estar a todas as criaturas. Vamos encerrando hoje com o nosso Salmo 23, que é o Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim perante o inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso pastor, aqui e no além, agora e na vida futura, guiando os nossos passos. E hoje especialmente pedimos que Ele seja o pastor de uma grande amiga que está fazendo a sua jornada de retorno à casa do Pai. Que ela seja abençoada, iluminada e protegida como todos os outros, mas o nosso coração sempre vibra pelos amigos. Que Deus abençoe, que amanhã estejamos juntos novamente, com a permissão de Deus, que os lares sejam iluminados, protegidos, abençoados e os corações confortados e fortalecidos na fé e na esperança, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até amanhã, fiquem com Deus.